Se alguém nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. É aqui onde nós nos reunimos semanalmente, mas especialmente dominicalmente, para em assembleia, povo de Deus reunido, adorarmos solenemente o Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Esse é o nosso culto. E depois de cantar louvores ao Senhor, de fazer orações, orar, oração de confissão, oração de gratidão, oração de petição também, agora chega o momento de nós ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar por meio da sua palavra. Estamos no livro do Eclesiastes, numa série de mensagens, e a proposta é ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio do texto do Eclesiastes. Muito tem falado ao nosso coração. Acredito que essa tem sido a experiência em comum de cada um aqui. O Senhor tem ministrado, o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações por meio do livro do Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 7, na segunda metade do livro, e eu quero pensar em um versículo que foi lido e um pouco explicado e aplicado na mensagem anterior. O que eu quero dizer com isso? Nós não iremos avançar no Eclesiastes, passando para o texto que teoricamente nós iríamos abordar, mas iremos meditar no versículo 13, pois acredito que cabe mais algumas reflexões e algumas ponderações sobre o que o texto sagrado, o autor inspirado, tem a nos dizer no versículo 13 do capítulo 7. A versão que eu tenho em mãos, que é a NVT, não muito diferente da sua, vai dizer assim: aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Senhor, fala conosco, ministra mais uma vez ao nosso coração. Nós dependemos da unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, nos dando o discernimento espiritual que nós precisamos para compreender a Tua palavra e, mais do que isso, para vivermos à luz da Tua palavra. Assim oramos e esperamos que o Teu povo, que nós sejamos edificados, em nome de Jesus. Amém. O poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare foi realisticamente dramático ao escrever, abre aspas, a cada nova manhã, uma nova viúva ou novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, e novos golpes são desferidos na face do céu. A cada nova manhã. O nosso mundo é um vale de lágrimas. O sofrimento se espraia por todos os lados.
invariavelmente, eu e você sofremos. Se não estamos sofrendo, iremos sofrer. O sofrimento é inevitável. E não há imunidade contra a dor e o sofrimento. Agora, contudo, precisamos afirmar, para o bem da nossa alma, segundo as Escrituras, que Deus é soberano sobre os sofrimentos humanos. Os céus governam a terra, e o Deus que está sentado no trono do universo e que tem o cetro da história da humanidade na sua mão direita, controla todos os eventos da história da humanidade, o que inclui o imponderável sofrimento que assola cada um de nós. Afinal, quem é capaz de endireitar, de consertar, diz o sábio, o que ele fez torto? Esse versículo, além de nos falar sobre a fragilidade humana, ou sobre a nossa condição finita e impotente, incapaz de mudar aquilo que é torto, ao mesmo tempo esse texto enfatiza a soberania de Deus sobre o sofrimento humano. O que está em destaque, portanto, aqui para o nosso propósito, é justamente a soberania de Deus sobre o sofrimento humano. E nós precisamos entender de uma vez por todas que quem rege os acontecimentos da terra não é Satanás. Quem rege os acontecimentos da terra é Deus. Porque, como diz A.W. Pink em seu livro Deus é Soberano, que Deus é soberano sobre o céu, todo mundo aceita, mas que Deus é soberano sobre a terra, é quase que universalmente negado. E aí o A.W. Pink vai dizer, não, Deus é soberano sobre a terra também. Nós precisamos entender de uma vez por todas, que apesar de todo o sofrimento, que inclusive provoca crises de fé em nós, Deus é soberano sobre todos os eventos, o que inclui as torções da vida, torções estas que são mencionadas pelo sábio. Não existe uma única torção de dor, de sofrimento, de doença, de angústia, de desespero, que Deus não esteja envolvido soberanamente. Deus não está assistindo o sofrimento humano passivamente, mas Deus está assistindo o sofrimento humano envolvido diretamente com ele, governando o sofrimento da humanidade. Dito isso, irmãos, eu gostaria de destacar uma verdade básica e necessária sobre a soberania de Deus. Soberania esta que está relacionada com o sofrimento humano. E a verdade é, a soberania de Deus é bondosa, é justa e sábia. Nós não podemos perder de vista esses três atributos da soberania de Deus. A soberania de Deus é bondosa, é justa e é sábia.
Primeiro, a soberania de Deus é bondosa. Certamente você já ouviu acerca do problema do sofrimento. E qual é o problema do sofrimento? O problema do sofrimento, em sua forma simples e básica, o problema do sofrimento é formulado da seguinte maneira. Pense comigo, se Deus é bondoso, Ele deseja que suas criaturas sejam felizes. E se Deus é todo-poderoso, Ele não apenas deseja que suas criaturas sejam felizes, mas Ele faz por onde Ele é capaz de fazer as suas criaturas felizes. Sendo assim, uma vez que as suas criaturas não são felizes, e por que nós estamos dizendo isso? Porque o problema está justamente levantando a hipótese ou a constatação do sofrimento que assola cada um de nós. Uma vez que as criaturas não são felizes como gostariam de ser, logo, ou Deus não é bondoso, ou Deus não é soberano, ou não é nenhuma coisa nem outra. Em síntese, esse é o problema do sofrimento. É olhar para a bondade de Deus, para a soberania de Deus e pressupor que essa combinação resulte em felicidade para a criação, e uma vez que a criação não é feliz, considerando as criaturas de Deus, logo, ou Deus não é bondoso, ou Deus não é soberano, ou Deus não é nenhuma coisa nem outra. Mas o que nós estamos vendo aqui no texto é que a soberania de Deus está sendo sustentada apesar do sofrimento humano. Aliás, a soberania de Deus está sendo apreciada pelo sábio como sendo a execução do próprio Deus, promovendo sofrimento. Porque a pergunta é: quem pode endireitar o que ele fez torto? Então aqui não é apenas uma questão de permissão de Deus, mas o que temos aqui é um decreto de Deus que ordena o nosso sofrimento e que Ele, em sua soberania, faz com que o sofrimento seja gerenciado em nossa vida. O problema, então, não é com relação à soberania de Deus. O problema, então, é com relação à bondade de Deus. Então, Deus é soberano, tudo bem, mas será que Ele é bondoso? Será que a relação entre soberania e bondade não é uma relação excludente? Isto é, se eu sustento um atributo, eu preciso eliminar necessariamente o outro. Se Deus é bondoso, não é soberano, mas se é soberano, não é bondoso, porque as suas criaturas não são felizes. Esse é o problema do sofrimento. E eu acredito que o C.S. Lewis, em seu livro O Problema do Sofrimento, foi claro, essa é a palavra, foi claro, ao falar sobre o grande equívoco que nós cometemos ao tentar equacionar as coisas dessa forma. Porque, segundo C.S. Lewis, nós estamos cometendo, ou estaríamos cometendo, se esse é um problema nosso, nós estaríamos cometendo alguns equívocos com relação à compreensão que nós temos da bondade de Deus, da soberania de Deus e do sofrimento humano. Mas para não ser exaustivo e para ser mais direto e claro, eu gostaria só de compartilhar uma ideia que C.S. Lewis lança no livro e que nos ajuda a tentar compreender melhor isso. Ele diz o seguinte: a maioria gostaria de um avô nos céus e não de um pai nos céus. E esse avô que está no céu ou nos céus,
seria um avô que no final do dia iria garantir que todas as suas criaturas dissessem: tivemos um dia feliz e alegre. Quando ele evoca a figura do avô, vocês entendem, nós entendemos o que está por detrás disso. O avô não é tão rígido quanto o pai. O avô, ele permite que o seu netinho faça as coisas dentro da sua casa. O avô, ele é aquele que permite a bagunça, que permite, em linhas gerais, que dá a liberdade para que a criança se divirta, enquanto o pai chega e diz assim: não faça isso, não é para ser dessa forma. E a mãe também diz: não é assim que funciona. E o avô diz assim: não precisa disso. Deixa a criança se divertir, deixa a criança ser feliz. E aí a imagem que C.S. Lewis está usando é essa, acerca do nosso equívoco. Nós criamos uma caricatura de Deus como avô, e não de Deus como pai. Mas Deus é pai, e não avô. E uma vez que ele é pai, ele vai agir diferente de um avô. E ele vai governar como pai as suas criaturas e os seus filhos, não suspendendo castigos, disciplinas e sofrimentos. Ele vai administrar a vida dos seus filhos, a sua criação, com sofrimento. E é essa a história da redenção que nós temos nas Escrituras, de um Deus que na história da redenção está cumprindo os seus propósitos eternos por meio de sofrimentos que Ele mesmo envia, de modo que esse Deus é soberano, mas não apenas isso, esse Deus é soberanamente benevolente. Ele é bom. O fato de Ele enviar disciplinas, dores, sofrimentos e decretar coisas tortas em nossas vidas não significa que Ele é apenas soberano e não é bom. Não podemos jamais divorciar a soberania de Deus da sua bondade. Essa foi uma lição que eu aprendi lá atrás, no começo da minha fé. Eu lembro muito bem de um pastor que disse: cuidado para não falar da soberania de Deus sem citar o amor de Deus. Porque os atributos de Deus, eles estão entrelaçados. Então cuidado, fale que Deus é soberano, mas Ele é soberano em amor. E nesse caso aqui, eu estou fazendo referência à execução do amor de Deus, que é a sua benevolência. Então Deus é soberanamente bom. Se Deus é soberanamente bom, esse Deus que faz coisas tortas e não tem quem as endireite, se Deus é soberanamente bom, então, meus irmãos, uma aplicação prática, que na verdade é um pensamento de um cristão lá de trás, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por trás de uma providência carrancuda, há um sorriso oculto de Deus. Eu vou repetir. Por trás de uma providência carrancuda, há um sorriso oculto de Deus. Há um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que é justamente sobre isso. É um livro do John Piper. O título do livro é O Sorriso Escondido de Deus. O livro é fruto do sofrimento de 3 grandes homens de Deus: John Bunyan, David Brenner e, por fim, William Cowper, que foi um dos grandes poetas cristãos.
E o William Cowper, esse poeta, autor de inúmeros hinos que foram traduzidos, sofreu de várias crises severas de depressão. Crises agudas, olhando para a vida por vezes como inviável. Tentou se matar algumas vezes, não conseguiu, graças a Deus e um amigo que sempre estava ao seu lado. E em uma de suas crises, em um de seus momentos mais escuros, sem conseguir enxergar sentido, alegria, sem conseguir perceber o brilho da vida, em um momento de trevas, em um momento de desolação, em um momento de dor profunda na sua alma, este homem, este santo abatido pela depressão, disse: não julgue Deus pelo seu débil entendimento. Por trás de uma providência carrancuda, há um sorriso escondido de Deus. Eu não sei qual é a providência carrancuda que você está enfrentando, a fornalha terrível que você está experimentando, a tempestade que se derrama sobre a sua existência, o sofrimento que abate a sua alma. Mas Deus está falando ao seu coração: por trás da minha providência carrancuda há um sorriso meu. Deus sorri para você, embora você no momento não consiga ver. Ele é soberanamente bom. Essas torções de Deus na sua vida, essas tortuosidades operadas por Deus, não é uma evidência que Deus não lhe ama e que Deus está, de alguma maneira, sendo um estraga-prazer na sua vida. Mas Deus está soberanamente agindo na sua vida com bondade. Talvez você não consiga enxergar no momento, porque há uma nuvem escura e você não consegue enxergar o sol que está por detrás. Mas pela fé, confie na providência, na soberania, no poder, no governo desse Deus que age em nossas vidas com sofrimento, mas que tem intenções benevolentes. Deus é soberanamente bom. Em segundo lugar, se Deus é soberanamente bom, se a soberania de Deus é boa, em segundo lugar, a soberania de Deus é também justa. Meus irmãos, uma das grandes questões levantadas pelo autor do Eclesiastes, e aqui nós estamos pressupondo que o autor é Salomão, uma das grandes questões do sábio é se perguntar qual o sentido da vida a partir da constatação dos sofrimentos injustos. E aqui nós precisamos fazer uma diferença entre o sofrimento e o sofrimento injusto. Tem gente que sofre, mas nem todo mundo sofre injustamente. O sofrimento é para todo mundo, mas o sofrimento injusto não é para todo mundo. Algumas pessoas sofrem mais do que as outras e sofrem injustamente. Por exemplo, se alguém comete um crime e é preso
ou é presa, se essa pessoa é presa por esse crime, essa pessoa vai sofrer de maneira justa. Mas imagine alguém que foi condenado a um crime que não cometeu. Essa pessoa vai sofrer de maneira injusta. Há sofrimento e há sofrimento injusto. Só para que a gente tenha uma visão mais abrangente e melhor do livro do Eclesiastes, o Eclesiastes traz uma perspectiva do sofrimento humano que deve ser considerada, essa perspectiva do sofrimento humano, ao lado de outros livros da Bíblia. Existe uma seção nas Escrituras que nós chamamos de a seção de sabedoria. São os livros chamados ou classificados os livros sapienciais, os livros de sabedoria. O livro de Eclesiastes, ele está, por exemplo, ao lado de Provérbios e está ao lado do livro de Jó. Provérbios, Jó e Eclesiastes são considerados livros de sabedoria. A justiça que você vê, ou melhor, o sofrimento que você vê em Provérbios é diferente do sofrimento que você vê em Jó e em Eclesiastes. Porque o sofrimento no livro de Provérbios é um sofrimento de justiça retributiva. Por exemplo, o livro de Provérbios é muito assim, se você trabalhar, você prospera. Mas o preguiçoso nada tem. É causa e efeito. Isso é justo. Então o preguiçoso vai sofrer de maneira justa. Então o livro de Provérbios vai apresentar uma série de coisas que, se você fizer, por causa da sua atitude pecaminosa, você vai sofrer. Ele vai dizer, olha, não faça isso, porque vai gerar isso. Se você andar assim, você recebe a bênção. Se você andar assim, você recebe a maldição. Só que no livro de Jó e no livro do Eclesiastes, a intenção não é apresentar o sofrimento da maneira de Provérbios. A intenção, ou parte da intenção do Eclesiastes, é apresentar o sofrimento na perspectiva da injustiça. Jó sofre de maneira injusta. E o sofrimento, em boa parte apresentado pelo Eclesiastes, é sofrimento injusto. Ele olha, por exemplo, nós passamos por esse capítulo, capítulo 4, quando ele olha para as lágrimas dos oprimidos, e ele diz, não tem ninguém quem os console. E aí Salomão olha para a estrutura social e vê os opressores, os oprimidos, e esses opressores prosperando, e os oprimidos cada vez mais tendo sua situação piorada. E Salomão então vai dizer, era melhor não ter nascido, mais feliz é quem já morreu, e mais feliz ainda é quem não nasceu. Porque para ele esse sofrimento é injusto. Agora, Salomão está olhando para o sofrimento injusto no térreo da existência. Aqui no capítulo 7, ele está migrando para uma ótica mais otimista da vida. O seu pessimismo está ficando um pouco mais para trás, e agora ele está apresentando uma ótica mais otimista, um prisma mais otimista com relação à vida. E aqui então, ele salta para além das nuvens e diz, olha, Deus está agindo sobre todas as coisas. Inclusive sobre as injustiças da vida. O que ele faz torto aqui,
implica também no que é injusto em nossa vida. Um exemplo máximo disso, Jesus ter sido traído. Isso é injusto. Jesus sofre injustamente. A salvação nossa, ela será conquistada na cruz do Calvário por meio de ações humanas injustas. Ao mesmo tempo, quem está regendo esses acontecimentos é Deus. Não há incompatibilidade, há um compatibilismo. Homens livres tomando atitudes injustas e um Deus justo agindo soberanamente. De modo que a sua soberania é justa. E aqui então Salomão nos ajuda a olhar para a vida da melhor maneira possível. E como é olhar a vida da melhor maneira possível? É olhar para a vida com os seus sofrimentos injustos, com os óculos da providência. Nós só iremos subsistir a este mundo se olharmos para a realidade que nos cerca, se olharmos para os fatos que assolam a nossa alma com sofrimento, com os óculos da providência. Caso contrário, nós iremos enlouquecer, porque muita coisa não se encaixa, muita coisa não faz sentido. Mas o que Salomão está dizendo aqui é: Deus é soberano, justo. O que está acontecendo na minha vida é decreto soberano de Deus. É injusto, mas Deus é justo. Então eu preciso fazer essa separação. Considerar um fato injusto, que está acontecendo com a minha vida é injusto, mas o Deus que controla esse evento é justo. Eu não posso confundir as coisas. O que fizeram comigo é injusto, e é para chorar, é para lamentar, para compartilhar com um amigo e dizer assim: olha, isso aqui deixa a minha vida sem sentido. Mas ao mesmo tempo, ter a fé que está no Deus que age com justiça no meio dessa injustiça. Uma das injustiças da vida é a prosperidade do ímpio, o sofrimento do justo. Salomão trata sobre isso. Mas veja, em termos práticos, quando um ímpio, que não glorifica a Deus, que não rende graças a Deus, que desconsidera Deus, recebe da parte de Deus coisas boas, porque coisas boas não vêm de Satanás, tá, irmãos? Coisas boas vêm de Deus. Então, quando o ímpio é abençoado por Deus, e esse ímpio não rende graças a Deus, à medida que ele aumenta a sua riqueza, ele aumenta o juízo sobre a sua cabeça. Deus é justo. Por sua vez, o justo, que recebe sofrimento sobre sofrimento, à medida que ele rende graças a Deus e diz: tudo acontece conforme a tua vontade, cada sofrimento que entra na vida dele está aumentando o galardão dele. Deus é justo. Deus é soberanamente justo. Na prosperidade dos ímpios, Ele vai julgar o ímpio conforme a sua prosperidade. No sofrimento do justo, Ele vai julgar o justo de acordo com o seu sofrimento. Ele é soberanamente justo. Deus já está julgando. E o Eclesiastes está preparando essa cortina de fumaça que é a vaidade,
para que Deus surja, para que Deus apareça como o juiz de toda essa fumaça de vaidade. Então, à medida que a gente lê o Eclesiastes, a cortina de fumaça vai baixando e Deus vai entrando em cena, até que finalmente Ele seja o juiz de toda essa história de vaidade. Ele vai nos julgar com justiça. Ele vai julgar com retidão. Quem teve a oportunidade de estudar em escola boa, quem teve os melhores professores, ele vai julgar de acordo com isso. Quem não teve a oportunidade, quem ralou assim, ele vai julgar conforme a circunstância. Quem teve uma estrutura familiar e jogou isso para o ar, quem não teve uma estrutura familiar, mas que deu certo, ele vai julgar conforme as estruturas. Ele é justo. O julgamento de Deus é justo. Quem teve acesso, quem teve maior clareza à palavra de Deus, quem não teve, ou quem teve menos clareza à palavra, ele vai julgar. Quem recebeu mais, ele vai julgar com mais rigidez. Quem recebeu menos, ele vai julgar de outra forma. Deus é soberanamente justo. E isso nós precisamos aceitar. Deus é soberanamente bondoso, em primeiro lugar. Deus é soberanamente justo, em segundo lugar. A soberania dele é bondosa, a soberania dele é justa. E por fim, a soberania dele é sábia. Vocês já ouviram falar na sapientíssima providência de Deus. Ele governa a história com a sua sabedoria, com caminhos que são mais altos do que os nossos caminhos, com pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos. E esse Deus então vai conduzindo de maneira sábia os eventos, os acontecimentos. É verdade que tem muita coisa que Deus faz que provoca a nossa ignorância e que pode nos levar a desconfiar sobre o plano que Deus tem. Porque são coisas que pertencem somente à mente de Deus. Mas não significa dizer que pelo fato de não sabermos, Deus não está sabendo o que está fazendo. Evidentemente, então, nós temos uma sabedoria de Deus que extrapola o nosso entendimento e, portanto, nós não podemos saber todas as razões pelas quais Deus faz coisas tortas em nossas vidas. Tenho muito receio de quem quer acertar nas coisas, dizendo assim, isso aconteceu porque Deus quer fazer isso. Tenho muito receio. Cuidado com isso. Porque os planos de Deus estão para além dos nossos planos. Então, isso aconteceu para isso. Não, Deus tem milhares de propósitos que a nossa mente não pode pegar. Mas há sabedoria de Deus que é comunicada à nossa vida. E eu posso entender que certas tortuosidades, certas torções, elas estão agindo para quê? E aqui eu gostaria de destacar ao menos duas razões. Razões pelas quais Deus faz coisas tortas em nossas vidas. A primeira razão, em sua sabedoria. Deus faz coisas tortas em nossas vidas, porque
ele tem um propósito de fazer com que desapeguemos cada vez mais à vaidade da vida e nos apeguemos cada vez mais à eternidade da vida. As tortuosidades de Deus têm inúmeros propósitos, mas um dos propósitos, na soberania sábia de Deus, é redirecionar o nosso coração para a eternidade, não permitindo assim que o nosso coração fique na areia movediça da vaidade. Entra muito no que eu disse aqui na quarta-feira passada, dando uma palhinha sobre esse sermão. O mundo está atrás de estabilidade. E às vezes a igreja entra na onda do mundo. Então a ideia é conquistar certas coisas para ter estabilidade. Só que nesse mundo de vaidade não há estabilidade. Aqui não tem estabilidade. Aqui é tudo muito movediço. Você pode ser demovido de uma situação estável do nada. Porque assim é a vida aqui debaixo do sol. E Salomão está dizendo, olha, já que é assim, os tempos e as estações dão prova disso. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. E é a soberania de Deus que governa tudo isso. Já que é assim, então a melhor coisa que nós devemos fazer é colocar o nosso coração na eternidade. E quando eu falo colocar o nosso coração na eternidade, estou falando colocar o nosso coração no Deus que é eterno e que rege a nossa vida soberanamente de forma sábia. Porque quando eu coloco o meu coração nesse Deus que é eterno, aí sim eu tenho estabilidade. Porque esse Deus é imutável. Deus não muda, Ele é a rocha da minha salvação, Ele é a minha segurança, Ele é a minha torre forte, Ele não é vapor, Ele não é passageiro, Ele cumpre as promessas que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele é o Deus que prometeu estar comigo, e Ele está comigo, Ele não se arreda de mim, Ele está o tempo inteiro cuidando da minha vida. Mas aqui, na contingência da vida, no imponderável, no que a gente não controla, não garante. Quando então as coisas tortas nos atingem, Deus está dizendo, olha, é melhor olhar para a eternidade. É como C.S. Lewis fala, não é, acerca do sofrimento, dizendo, olha, nos prazeres Deus sussurra, mas no sofrimento Deus grita. O sofrimento é o megafone de Deus para uma humanidade ensurdecida. Então Deus está falando por meio do sofrimento, dizendo, essa vida não é tudo. Essa vida não é tudo que você tem. A sua saúde não é tudo que você tem. Você pode ficar doente. E tudo que você tem, então, é a vida eterna com o Senhor. E isso é para sempre, isso não muda, isso não passa, isso não lhe afeta. Mas aqui, nesse corpo sujeito à corrupção, à vaidade, tudo pode acontecer. Então, um dos propósitos de Deus, nas coisas tortas que Ele envia para nós, é redirecionar o nosso coração, tirando-o da vaidade da vida e colocando na eternidade da vida. Mas há um segundo propósito que para mim está claro, que é provocar em nós uma maior confiança no coração dele e uma maior humildade no nosso coração. Ele vai corroborar isso quando ele diz, no versículo 14, desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida.
essa permuta da providência, que se alterna, coisas boas e coisas ruins, essa permuta da providência está fazendo com que o nosso coração, ou melhor, que a nossa fé esteja no coração de Deus, confiando no coração dele, que tem propósitos soberanos, benevolentes, sábios e justos para a nossa vida, e humilhando ainda mais o nosso coração, que é ignorante sobre o que Deus está para fazer, pois nós não sabemos o dia de amanhã, por exemplo. Então o Senhor está dizendo: olha, isso aí que está acontecendo na sua vida, esse sofrimento, é para eu lhe trazer mais para perto de mim, é para você se afastar mais de você, é para você não confiar no seu coração, é para você confiar no meu coração, gerando em nós uma humilhação e uma humildade que diz: Ele sabe de todas as coisas. E eu confio então que tudo que Ele envia é necessário. Nada do que Ele retém é necessário. Esse é o título do texto que está no nosso boletim, que é um pensamento extraído de uma carta do pastor John Newton, uma carta enviada a uma irmã que tinha uma irmã moribunda, doente. John Newton, pastor do século XVIII, ele fica sabendo da situação da irmã, do sofrimento dela, e envia uma carta pastoral. E nessa carta pastoral, parte dela diz o seguinte: tenho pensado muito na sua irmã, a doença dela me entristece muito. Se eu pudesse, acabaria com a enfermidade rapidamente. Deus pode, e espero que Ele o faça, quando a doença atingir o fim para o qual foi enviada. Meu desejo é que você coloque sua irmã, a si mesma e todas as preocupações nas mãos de Deus. Ele tem o direito soberano de fazer conosco o que quiser. E se analisarmos o que somos, certamente teremos de confessar que não temos motivo para reclamações. A soberania de Deus é exercida com graça àqueles que o buscam. Tudo concorre para o bem. Tudo que Ele envia é necessário. Nada do que Ele retém é necessário. Quando não enxergar o caminho, fique feliz, porque Deus é o seu guia. Quando a alma se abater em seu interior, Ele conhece seu caminho. Ele não deixará você afundar. Deus designou períodos de refrigério e você descobrirá que Ele não a esqueceu. Acima de tudo, fique junto ao trono da graça. Se temos a impressão de que não recebemos benefício nenhum ao tentarmos nos aproximar de Deus, tenhamos certeza de que não receberemos nada ficando longe dEle. Fique junto do trono da graça. Tudo que Ele envia é necessário. Nada do que Ele retém é necessário. Se você concorda, fique de pé, por gentileza. Senhor, nos ajude a viver pela fé e não pelo que os nossos olhos enxergam.
Nós queremos, de fato, enxergar pela fé de que por trás de uma providência carrancuda há uma face oculta tua, com um sorriso estampado, o sorriso escondido de Deus. É debaixo desse sorriso que nós vivemos, é debaixo dessa bondade que nós vivemos, dessa graça, dessa misericórdia. Tua soberania é bondosa, tua soberania é justa, tua soberania é sábia. Nós queremos caminhar confiando nisso, sem temer o adversário da nossa alma, sem temer o mundo, sem temer também a nossa carne. Que a nossa confiança esteja em Ti e que o nosso coração perturbado, inquieto, descanse em Ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre.